Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao nosso recap de hoje, né? Encerrando a semana aqui, sexta-feira, dia 23 do 2, mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? Eu acredito que amanhã, né, eu vou gravar a aula 2, né, daquele estudo, né, que o pessoal do grupo batizou de tradução do livro, né, do Al Brooks. Então, provavelmente amanhã, né, a gente tem aí, né, mais uma aula, dando continuidade daquela ideia que a gente conversou, né, naquele vídeo anterior. Para quem não assistiu, tem um vídeo no canal, né, onde a gente tenta traduzir ali as ideias que o Brooks traz, que é quando ele fala, né, sobre a volta em V. Ele cita que a maior parte dos movimentos em volta em V, ele faz isso daqui, ó. Ele volta para fazer um reteste do fundo antes de retomar a movimentação. É menos comum, né, você ver a volta em V completa, tá? E aí a gente vai trabalhar amanhã, provavelmente, a condição da volta em V completa, tá? Que seria microcanal seguido de microcanal, né? Movimento extremo seguido por força extrema, tá? Então aí a gente vai trabalhar os significados disso ali dentro de algumas páginas, beleza? Então, no dia de hoje, pessoal, o mercado acabou voltando para fechar um pequeno gap que também estava aqui, ó. Tá? No gráfico diário a gente também tinha esse pequeno gap aberto, tá? Testou uma região de POC, né? A gente já conversou sobre essas regiões de POC. Essa é uma L1, tá? Apesar de não ser, né? A gente vem falando que apesar de não ser um excelente microcanal, né? Essa é a primeira perda de mínima aqui no gráfico diário. Então, antes disso, o mercado tinha mínimas cada vez mais altas. E para o Brooks, né? Isso aqui é bem relevante, porque é uma possibilidade de leitura de força. Então, a gente sempre dá atenção a isso. Então, aqui, a partir de então, a gente tem aqui no gráfico diário uma L1, tá? Então, ainda tem possibilidade de retomada, tá? Disso daqui. Então, pensando somente na L1 e somente aqui no gráfico diário de forma isolada, né, ainda tem a possibilidade de retomada. Então, a gente faz as leituras individuais, né, dos tempos gráficos. Ainda, né, em tempo, acho que dá para a gente dar uma olhadinha breve aqui no semanal, só para a gente ver como é que ele está. O semanal está contido ainda dentro da lateralidade também, né, assim como o diário. Fecha, né, como barra rompendo máxima, porém não é uma barra de tendência. Né? Barra de tendência tem mais que 60% de corpo, né? Lá naquelas aulas iniciais de barras, né, que a gente conversa ali, lá naquela playlist dos estudos, né, tem algumas aulas ali que são interessantes serem vistas. São pontos, né, de atenção. Então, se essa barra, por exemplo, fecha com barra de tendência, né, ela tinha um pouco melhor de probabilidade de ter continuidade. Ela é uma barra positiva, mas ela não chega a ser uma boa barra de tendência. Por quê? Porque a maior parte dessa barra é pavio. Né? A gente consegue ver que tem cerca de 60% de pavio, né? E o restante de corpo. Então, ainda não é uma boa barra. Porém, né, o mercado apresentou, né, um movimento de alta antes aqui e agora, né, pode ter algum tipo de continuidade ainda, tá? Mas antes disso, a gente precisa de rompimento, né, para sair dessa lateralidade. Lembrando, né, a gente conversa sobre lateralidade, que lateralidades são iniciadas quando a gente vê uma barra sobreposta. E a partir dessa semana, né, que a gente conversou sobre isso, o mercado vem mantendo somente, né, esse movimento lateral. Então, aqui no gráfico diário, né, a gente está em L1, então essa L1 ainda pode ser comprada, a gente pode ter ainda algum tipo de movimento de alta. E o que a gente havia falado, né, do vídeo de ontem, né, é que aqui o mercado tinha, né, nos apresentado um ciclo, né, já conhecido, né, que é um microcanal de baixo. Então foi a primeira expressão, depois de todo esse movimento aqui, ó, de força, você não tinha visto 4 barras de tendência. Tá? Então essas aqui foram as primeiras 4 barras de tendência. Então ela linkou um microcanal. O microcanal a gente trabalha que ele liga, né, se liga com uma possibilidade de canal estreito. Então esse ciclo, né, ele acaba iniciando uma fase de canal. E aí aqui você teve, né, dentro daquela ideia de microcanais para canal estreito não tem mais que 3 barras de tendência. Se ele chega a ter uma quarta barra de tendência de alta, contrária a isso daqui, ele reverte e ele encerra esse ciclo e inicia outro, tá? Então ocorre um reinício de ciclo, né, dentro daquela ideia de reinício dos ciclos infinitos, né? O Brooks ele fala que o mercado sempre está numa fase ou de canal, ou de rompimento, ou de canal, ou lateralidade, né? Então a gente está sempre em uma dessas fases. E aí aqui ele acabou fazendo de novo, né, mais uma vez, um microcanal. E aí aqui teve uma H1. Essa H1 ainda falhou, né, e ainda teve uma tentativa de retomada. Tá? Então o ciclo aqui, pessoal, continua dentro da ideia, né, de que a gente está em um canal estreito de baixa. Tá? Já que a gente teve um microcanal que inicializou uma fase de canal estreito, aqui teve outro microcanal, aqui eu tive uma H1, aqui eu tive uma H2. Tá? Então aqui a gente tem duas tentativas de retomada. Então o mercado ainda pode, né, vir fazendo mínimas mais baixas. Tivemos um gap de média, né, pessoal? Só que esse gap de média vem dentro daquela característica que a gente falou. Vem de um ciclo extremo, né? Ou seja, microcanal. É um ciclo extremamente forte. Isso deixa o mercado no modo sempre vendido. Então, se é modo sempre vendido, né, essa movimentação aqui, fica mais complicado
do gap de média conseguir uma boa retomada de alta, tá? Por quê? Porque você tem um ciclo vendido. E aqui vai ser H1. H1 é que mais falha. Então, é onde você menos vai encontrar compradores, né, dispostos, depois de ver toda essa movimentação extrema dos vendidos, beleza? Falha aqui na região de romper esse fundo, né? Se rompe esse fundo aqui, vai ganhar uma projeção bem ampla, né, pessoal, para baixo, tá? Ganha esse primeiro alvo aqui nessa região de fundo triplo, né? Mas para isso ele precisa ter o rompimento. Porém, né, a ideia, até que o mercado nos mostre algo diferente aqui nos 60 minutos, é que a gente está num canal estreito de baixa, tá? Então, saímos aqui, né, daquela movimentação bem extrema de alta para uma possibilidade de baixa. Ele, inclusive, né, renovou um ponto de inflexão, né? Então, dentro, né, de uma leitura mais ampla, né, pensando aqui, ó, nos pontos de inflexão, né, dessa movimentação aqui é um dos pontos, né, onde o mercado apresentou um pullback para subir mais, tá? E aí ele renova essa estrutura. Se ele renova essa estrutura, né, isso dentro daquele estudo que a gente já conversou, a ideia é que passa a ser subir menos, né, para que desça mais um pouco. O mercado pode apresentar pelo menos mais uma perna de baixa aqui, tá? Dentro dessa leitura de ponto de inflexão que foi renovado, né? Aqui acaba ficando uma região de gap aberto, né, que acaba sendo uma possibilidade de magneto. Então, se ele volta aqui, não renova a máxima, ele vai acabar voltando para renovar a mínima, né? É dentro da mesma ideia, né, do dia de hoje. No vídeo de ontem, né, a gente trabalhou aquela leitura, né, do praticamente a página, né, que a gente deixou ali a ser traduzida, né, que é aquela página do Brooks, que, né, o mercado tinha feito uma força extrema e ele tentou reverter essa força extrema. E o Brooks fala que essa tentativa de reversão em mais vezes, né, o que é mais comum é que ocorra o teste, né, da máxima anterior. Isso daqui já é o teste da máxima, tá, pessoal? Para o Brooks. Dentro da leitura dele, não precisa chegar aqui. O teste pode ocorrer de três maneiras: um topo mais baixo, um topo igual ou até mesmo um topo mais alto. De todas as maneiras, seria teste da máxima. E ainda assim, a ideia, né, seria que o mercado voltasse, tá, para testar essa mínima aqui, né, talvez essa mínima. Aí acabou rompendo, né, e aí acabou dando várias projeções aqui, né, dentro do intraday. Aqui, né, teve algumas possibilidades de falha de wedge, seja intraday, né, ou seja, aqui com o dia anterior, né. Aqui também deixa, né, a premissa de uma segunda possibilidade de perna de baixa. Rompimentos direto da MM200, né, e ampla continuidade, a gente já falou sobre isso, né, nos primeiros toques. Normalmente isso daqui falha, tá? Então seria bem cauteloso, né, você pensar em vender exatamente aqui. Mais uma interpretação que cabe ainda dentro dessa movimentação. Uma barra extremamente climática, né, a maior barra de toda essa movimentação, ó, tá? Depois aqui de você ter praticamente, né, cerca de 20 barras, aí você tem a maior barra no final dessa movimentação. Depois disso daqui, né, poderia se inicializar uma lateralidade, por quê? Porque isso daqui, né, indica um clímax. Clímax também, né, muitas vezes acaba gerando a ideia de bandeira final, onde você vai ter um fundo duplo, e esse fundo duplo, né, às vezes pode gerar algum tipo de reversão. Então, para a semana que vem, né, se ele romper esse topo, você tem essa projeção aqui para trabalhar. E lá dentro dos 60 minutos, seria, né, aquela região de fechamento dos gaps. Só que se a gente não tem, né, uma mudança estrutural ampla aqui, a ideia vai ser continuidade da movimentação de baixa, porque lá nos 60 a gente está num ciclo de canal estreito de baixa, então é dos 60 minutos. Pode ter subidas amplas, né, mas a ideia é que o mercado ainda volte a movimentos de baixa mais fortes, tá? Então, ainda dentro do M15, né, acho que aqui já cabe, né, a gente conversar um pouco mais sobre o tempo maior, né? O tempo menor, né, os 5 minutos. Mas aqui ele flipou, né, a região, quando ele flipa a região, né, fica aquela possibilidade. Aqui ele não flipa, tá? Aqui eu tinha aquele primeiro gap aberto, né, que a gente havia conversado no vídeo de ontem. E aí, se ele flipa essa região, seria descer menos para subir mais. Ele não flipa essa região, ele falha nessa região aqui, deixou uma wedge perfeita, né? Depois dessa wedge perfeita, ele ficou em uma possibilidade, né, de um pullback que a gente estava esperando aqui, ó. Aqui algumas leituras do dia, né, pessoal? A gente tinha pensado na ideia, né, dele vir fazer essa movimentação de alta, tá? Por que essa movimentação de alta? Por conta do estudo que a gente fez. De maneira técnica, o que era mais esperado era que o mercado abrisse e fizesse um movimento de alta. Que seria para quê? Né, para ter a mudança disso daqui. Né? Já que o Brooks trabalhou, né, se a gente rever aquele vídeo, rever aquele estudo, e a gente tem que trabalhar de maneira técnica, mais vezes o que vai acontecer? Ele vai voltar para testar essa máxima. Pensamentos, né, para essa movimentação intraday, eu tinha uma puxada, uma correção, uma segunda puxada, uma correção. Aqui a gente teve uma terceira puxada. Né? Depois ele ainda fez uma quarta puxada, né, que seria, ainda assim, ó, se a gente pensar em puxadas, uma, duas, três, uma wedge com topo duplo. A wedge com topo duplo a gente já conversou que ainda é parâmetro de venda. Tá? Outro ponto, ele fez uma wedge perfeita, né, aqui no próprio M5.
Então ele fez, aqui era o primeiro alvo, né, pessoal? Deixa eu só apagar essa marcação. Que primeiro alvo? Aqui, ó. Né? Então, a princípio, coube uma venda, ele abriu no gap de alta, interesse comprador, né, para pensar no primeiro, pensar no segundo alvo. Ele não chegou a pagar o segundo alvo, estava bem próximo ali da região de POC, que muitas vezes também atua como região de magneto. Ele falha na própria wedge, né, falha numa movimentação de 3 puxados, uma wedge perfeita. Depois disso daqui, né, como a ideia já era que ele subisse para descer, uma das ideias, né, era que após, né, ele renovar a inflexão, ele pudesse voltar e fazer um pullback. Por quê? Porque essa é a movimentação mais comum. Até aqui, ó, lateralidade. Barra 1 do dia, né, doji, lateralidade. Manteve a ideia de lateralidade, né, não tem ampla continuidade depois de rompimento. Rompe, volta, né, fecha gap, e aí ele volta, faz a própria wedge. Aqui ele renova o ponto de inflexão, né, dentro daquela mesma leitura. A ideia aqui, né, era que após esse doji ele pudesse, né, voltar para fechar esse gap, né, e aí descer realmente, né, com um pouco mais de ímpeto. Só que ele veio já de maneira direta, né, acabou sendo um ciclo extremo. De novo, né, pessoal, mudança de característica, né, dentro da leitura. Você está vendo aqui uma movimentação bem lateral, barras sobrepostas, né, você não vê continuidade, você vê o preço tentar romper, né, e não ter barra de continuidade, né, barra de rompimento, logo em seguida um doji, né, uma barra internazinha aqui, e aí depois mais dojis, mais barras internas, né, mais lateralidade, mais barras sobrepostas, aí de repente o mercado começa, movimentação de baixa, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, né. Aqui já era a região, né, dos fundos anteriores, né, isso complicava um pouco, mas depois do rompimento aqui, né, da máxima da barra 1, né, aí gera a possibilidade de projeção. Tá? Então aqui tem primeiro alvo, aqui teve segundo alvo e aqui teve, né, o terceiro alvo. Tá? Isso de movimentos intraday. E aí um dos pontos que a gente conversou hoje, né, com o grupo é que quando o mercado atinge alvo, é interessante você observar aquilo que ocorre, né, aquilo que o mercado está fazendo quando ele atinge alvo. Quando ele deu o terceiro alvo intraday, ele começou uma movimentação de lateralidade, isso no tick, né? Exatamente aqui no terceiro alvo. É para entender que quando há, né, realização de lucro, ampla realização de lucro, o mercado costuma apresentar movimentos mais laterais, tá? E às vezes o terceiro alvo, né, quando é de movimentos mais amplos, né, que esse pivô de hoje era pequeno, mas às vezes quando a gente tem pivôs maiores, o mercado dá terceiro alvo, o que ele faz? Ele gera uma lateralidade tão ampla e às vezes ele até mesmo reverte, né, no dia quando ele consegue fazer isso. E aí, depois que ele passa, né, esses alvos, e aí ele apresenta um novo rompimento, você podia trabalhar essa outra projeção, já pagou mais que o terceiro alvo, mas também você tinha essas outras possibilidades, ó, segundo alvo e bem aqui você tinha, né, o terceiro alvo desse pivô. E o terceiro alvo desse pivô, né, tinha confluência exata também com o segundo, né? Exata não, né, mas tinha confluência aqui com o segundo, né, desse daqui. Ele tinha, na verdade, o primeiro, tá? Esse primeiro com esse daqui, ó. Aqui era a confluência exata, tá? Então, o segundo alvo desse daqui, né, até foi, né, uma possibilidade de venda, né, que a gente acabou fazendo aqui. Fizemos a possibilidade de compra, né, aqui também pensando na movimentação de alta da manhã. E depois, né, aqui, né, você tinha um terceiro alvo, depois você tinha aqui também, né, uma possibilidade de segundo alvo, né, uma movimentação mais macro aqui do mercado pagando, né, esse segundo alvo. E aí ele dá um terceiro alvo de novo. E aí, como falamos, né, é interessante você observar aquilo que ocorre, né, quando o mercado atinge essas regiões. Mesmo sendo micro canal, ele acaba gerando aquela ideia, né, que o Brooks fala de clímax. Às vezes ele faz esses clímax consecutivos, né, em puxadas. Às vezes você tem um clímax, dois clímax, três clímax. Quando tem um terceiro clímax numa wedge, é muito interessante a movimentação que às vezes volta, né, porque ela volta com um ímpeto muito bom. E aí é interessante você estar observando isso. Tamanho das barras, distanciamento das médias, né, para você não estar entrando tão afastado. Pontos também, né, pessoal, que a gente conversou sobre o dia de hoje. Quando o mercado entra em forte tendência, né, pontos de entrada são quando muitas vezes o mercado retorna a 9, tá? E aí ele fez um retorno a 9 aqui, né, para quem não conseguiu entrar antes. Depois ele faz um retorno, praticamente, a M20 aqui acabou sendo só um retorno a 9, tá? De novo. E aí ele sai com uma boa barra de ignição, né? E aí essa movimentação acaba ainda assim desempenhando muito bem. Tá? Então, primeiro os testes a 9, quando você tem um ciclo extremo, né, que foi isso daqui, ó, porque o mercado veio em microcanal até aqui. Então, aqui que você teve uma H1, né, aqui coube uma venda, né, foi onde eu voltei a participar. Aqui tem falha de H1, né, falha de H1 aqui você volta, né, para uma movimentação de queda. Aqui ele fez uma nova possibilidade de wedge, essa possibilidade de wedge, né, falha também, tá? E não tem, né, boa continuidade. E depois disso daqui, né, depois de alvos, né, o mercado passou a desempenhar uma movimentação diferente, né?
você começou a ver mais barras de alta. Aqui você tem barras de alta, né? Mas ó, subindo como dojis, tá? Barras sem pressão, ou seja, os comprados não estão participando. Aqui você começa a ver barras melhores, né? Barras de tendência de alta. E aí, ó, você tem um micro canal aqui, você tem uma L1. Essa L1 falha, né? Você vê aqui, ó, pela barra, né? Que ela falhou, né? Por quê? Porque a retomada foi imediata, tá? Então, de uma movimentação que poderia ter sido, por exemplo, um M2S, né? Você vê uma barra de ignição saindo daqui. Então, aqui você teve, ó, um gatilho de compra. E a ideia, né, quando você tem a falha de L1, é que você vai ter pelo menos duas pernas de alta. Aí ele cumpriu a premissa aqui. Então, é sempre interessante você estar trabalhando a ideia das premissas. Assim como aqui, né? Você tem uma H1 que falhou, né? A premissa da falha de H1 é pelo menos duas pernas de baixa, tá? E aí ele faz uma pequena wedge aqui, né? Essa pequena wedge deixa depois um topo duplo mais baixo e o mercado ainda assim volta para uma movimentação de continuidade. Mais uma vez, né, reiterando a ideia de vocês observarem as regiões de POC, tá? O ponto de pausa, né, dessa movimentação que acaba sendo em cima, né, dessa região de POC. Tá? Então, é interessante às vezes você pensar, né, em realizar lucro nessas regiões, tá? Então, você quer ver o rompimento disso daqui também. Assim como você quer ver o rompimento de topos, né? Por exemplo, o rompimento dessa máxima aqui, ó, que precisa, por exemplo, para ter continuidade, essas regiões de POC, né? Você quer ver também o rompimento e continuidade. Ó, barra tenta romper, a barra volta. Então, você quer ver uma barra sequencial disso daqui, se afastando cada vez mais disso daqui, tá? Para depois, quem sabe, pullback ter continuidade, beleza? Então, né, para o vídeo de hoje era isso. Para a semana, né, você tem, né, se o mercado fica dentro desse range, dessa máxima, né, você tem uma movimentação de possível, né, lateralidade, tá? Então, se o mercado não sai desse range aqui, você tem apenas lateralidade. O mercado sai desse range para cima, você tem ainda a possibilidade, só não pode esquecer, né, que lá no M60 agora a gente está no canal estreito de baixo. Então, tomar cuidado para não comprar muito alto, né? Traçar a retração de Fibo, né, pessoal, de toda essa movimentação aqui também acaba sendo relevante, né? Por quê? Porque às vezes ele chega lá no 61.8, né, e aí é interessante você estar também, né, observando ali como vai ser o comportamento do preço. Às vezes o 61.8 está exatamente num primeiro alvo, né, aqui dessa movimentação, tá? Muitas vezes o mercado deixa essas confluências assim, e aí às vezes é interessante você realizar lucro, né? Não ficar brigando muito com o mercado, ou né, fazer parcial, ou acompanhar de perto ali se a movimentação vai ter continuidade. Beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso. Valeu, um bom final de semana para vocês aí. Amanhã a gente tem um pouco mais de estudo, né? Se gostou, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal. Valeu, até mais.